Então, chegamos nesta etapa do texto, capítulo 2. Passamos todo o capítulo 1, capítulo 2. Como formar a mandala? Jami, tu podia, por favor, relembrar os tópicos que a gente passou? Por sim. último, a gente viu as 5 sabedorias. Isto. Que é o princípio formador da mandala, né? Mas se tu pudesse repassar para ter em mente o mapa. Deixa eu ver que página que tá aqui. Página 40. A gente podia olhar, deixa eu ver, lá em cima. Aqui. Bom, então a gente passou pela visão inicial, responsabilidade universal, tem como agir no mundo real, com emergência, desescolarização, a visão de complementariedade, o acolhimento, como conseguir ajudar, ajuda libertadora, aí depois a lógica econômica, as 5 sabedorias. E agora a gente vai entrar em como formar a mandala. Roda de sonhos, escuta apreciativa, nascimento positivo, lung, mandala e não mandala, e o ensinar pelas costas. Então, vamos voltar aqui para baixo. Oi, Padre. Acho que Padre viu talvez uma mensagem no chat. Já olha, tô baixando aqui para... Onde é que tá? Antes. Sabedoria. A outra sabedoria. Aqui. Pronto. O que a Padre mandou aqui no chat. Feliz aniversário, Maitri. Vida longa. E Marro. Como consciência fundadora da mandala, precisamos estar cientes que todos os seres aspiram à felicidade e se livrar do sofrimento. Então, Lama citando Sua Santidade, Dalai Lama. A mandala é formada por um grupo de pessoas que desejam construir uma inteligência coletiva. Nós sentamos em roda e fazemos a pergunta fundadora: o que está bom e o que pode melhorar? Roda de sonhos. Então, aqui é uma fala do Juca. Cada mandala tem a sua meta? Resposta: a meta é a lucidez. Então, aqui o Juca remete a esse aspecto que a gente não está ali propriamente para realizar coisas, né? Embora seja isso que aconteça, o nosso foco é ampliar a visão, né? É desenvolver lucidez no contato, fazer a prática juntos. Então, a gente vai olhar o que está bom e o que pode melhorar, lembrando a nossa motivação de esclarecer em todas as direções, né? Sentar em roda e conversar é um bom começo para gerarmos vínculo com as pessoas. Essa ação costuma ser uma oportunidade de nos conhecermos melhor, de descobrir e estabelecermos pontos de conexão. Essa parte do gerar vínculos, né? Nessa relação, né? No ato de relacionar-se uns com os outros, né? Em Sangha, a gente vai polindo as arestas, né? Então, tem essa imagem mental que uma vez eu vi o Lama falando sobre o Sebi, daí
como uma garrafa e as pedrinhas dentro. Aí aquilo vai, conforme se move, as arestas das pedrinhas vão sendo polidas, né? Aí nesse contato, nos vínculos, né, a gente vai desenvolvendo bons espelhos. O outro espelho da minha prática, do meu mundo interno. Mas as pessoas não estão ali para impor o seu ponto de vista. Elas são pessoas que estão livres de seus pontos de vista, olhando uns aos outros e vendo como que podem produzir benefícios. Elas estão colaborando. Tem um conjunto de inteligências. Então, essa pergunta é interessante, até depois que vocês assistiram, desculpe, depois que vocês assistiram aquela nossa conversa, até que a Bernadette participou lá na Ação Paramita, né, sobre a sociocracia. Qual é a grande diferença entre a sociocracia e a mandala? Por que que o Lama nos ensina a ir na direção de uma organização que ele vai chamar, daí na parte prática mesmo, né? Ele vai chamar a nossa forma de se organizar no mundo dentro desse universo da prática de mandala. Por que que ele não disse, legal essa coisa de sociocracia, vamos implementar no SEB? Ele nunca faria isso, né? Por quê? Essa é uma pergunta, né? Porque ele conhece, né? Ele conhece, inclusive o pessoal da escola fez curso, né? Faz tempo já, né? Que tem isso, assim, o pessoal olhando para sociocracia. Dragon Dream eu mandei para o Lama também, né? Ele leu, assim, o documento me respondeu, né? Então, qual é a grande diferença, né? Que no modelo convencional de gestão, eu vou chamar daí modelo convencional, todos os modelos, alguns com maior grau de horizontalidade, outros com menor, né? A sociocracia, ela é realmente muito prática e interessante em vários ambientes, né? Porque ela tem um grande grau de horizontalidade, né? Ela é muito boa, mas aí tem essa questão da mandala, né? Da diferença para a gente entender. Na sociocracia, eu não estou livre do meu ponto de vista. Meu ponto de vista, ele vai se derramar e eu vou chamar o conjunto de pontos de vistas de inteligência coletiva. Então, eu tenho um ponto de vista e a gente vai entrar em um consenso. Consenso que vai ser por, né, um consentimento de que o ponto de vista do outro não fere o meu ponto de vista. É isso a sociocracia, né? Então, a gente vai se ouvir, todos dão o seu ponto de vista. Se o ponto de vista do outro não ferir o meu, eu estou de acordo. Aí eu faço esse voto, né? Até na sociocracia funciona assim. Eu faço essa mãozinha, aí eu tenho essa mãozinha e essa mãozinha. Se der essa mãozinha, a ideia não vai adiante, né? Tem que parar e ouvir qual é o ponto, né? Se der essa mãozinha aqui, também a ideia não vai adiante, porque eu estou ainda meio em cima do muro. Só se for assim, que na sociocracia a ideia vai adiante. Na mandala não é assim. A gente vai integrar a diversidade que muitas vezes não tem esse consenso, né? Não tem. A questão é que eu vou entregar um ponto de vista, mas eu estou livre dele. O Lucas entrega o seu ponto de vista, mas ele está livre dele. A Blenda entrega o seu ponto de vista, mas está livre. A gente vai olhar coletivamente o que a gente, mais ou menos, coletivamente vê, né, que é bom para o benefício que nós estamos querendo gerar. Então, a gente vai andar naquela direção. Mas, não necessariamente, eu vou ter que mudar esse ponto de vista e também, porque se eu estou livre do ponto de vista, ele é uma riqueza, né? Ele é uma riqueza. E aí, porque eu estou livre dele. Ao mesmo tempo que eu posso mudar, eu posso, tudo bem, não mudo, mas aí são pontos de vistas complementares, né? Dentro da complementariedade que vão, se aquilo estiver olhando para o benefício, né? Mas pode ser que talvez o meu ponto de vista, ele não esteja numa direção de gerar um benefício coletivo, né? Então, nesse ponto, a mandala, ela vai cuidar, né? Vai cuidar para que a gente juntos tenha um ponto de vista que seja mais amplo, mesmo que não consensuado, né? Que dê conta do benefício que é a nossa motivação, que não é
para a Marjorie, né? É para o todo, para o coletivo. Então a gente vai olhando coletivamente aquilo e muitas vezes questões que parecem opostas, elas vão andar juntas. Elas vão andar juntas porque a gente está olhando em como gerar benefício. Então, mas isso é possível se a gente ir para uma direção de estar livre do ponto de vista, né? Integrando ele ou mudando ele. Na verdade, se a gente está livre, não faz muita diferença se a gente integrou, mudou. A gente vai acatar o que for melhor, porque a gente está vendo que coletivamente aquilo é melhor para o benefício. Então também que tanto faz, assim, se eu mudei ou não, entende? O ponto não é eu ser torcida e mudar a minha visão. O ponto é o benefício que a gente está gerando, o caminho, né? A direção, através da motivação para onde está andando. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, acho que isso é interessante. A semana passada, a gente está até um exemplo recente, a gente estava conversando sobre aquela questão. Aí aqui não diz respeito muito à nossa mandala específica, mas diz respeito ao estudo, né? A gente estava estudando sobre aquela fala que o Lucas trouxe do terapeuta, né? Esqueci o nome dele. Lau, uma coisa Lau, John. James Law. James, era com J. Então. Lembra de pão de ló? Boa, agora eu não esqueço, pão de ló. Quando eu disser assim, aquele terapeuta do pão de ló. Não, tá tudo errado. Assim, a gente tinha eram duas opiniões diferentes, né? E no final das contas, as duas opiniões têm a mesma motivação, né? Que é, o Lucas acredita que a forma como o James gera muito benefício, e eu acredito que existe uma outra forma que gera mais benefício. Não tem importância muito, entende? Se vai ser essa ou aquela forma. Os dois estão querendo gerar muito benefício. Então, a gente não precisa entrar num consenso, né? Porque os dois estão olhando. Então, eu acredito que os dois caminhos, eles vão guiar para um bom lugar, né? Tanto se a pessoa for fazer de uma forma, quanto... Então, eu acredito que eu olhar aquilo assim, pensei... Acho que os dois estão indo bem, sabe? Dá para seguir os dois caminhos nesse caso, assim. Os dois estão bem. Porque os dois vão gerar um bom resultado, eu acredito, né? Tanto a forma como a gente olha o Dharma, assim, né? Por exemplo, a linhagem ou a forma do lama, né? A gente entrou nisso, né? Seguir por dentro da linhagem, seguir o Vajrayana, ter um grupo de lamas que um cuida dos outros, ou o formato do lama. São diferentes, têm contrastes, mas os dois estão indo numa direção de benefício, com lugares de mente diferentes, que aparentemente é contrastante, mas tem uma complementariedade, né? Não tem propriamente um dano grave assim que vai acontecer no caminhar por dentro ou caminhar por fora. Vamos pensar assim, qual seria o dano de caminhar por dentro da linhagem vajrayana? Bom, que talvez pessoas não teriam acesso, porque não ia popularizar, porque não ia chegar dentro de uma sociedade viamonense, né? Vamos falar assim, olhando micro, né? Talvez a Marjorie não tivesse contato com o Dharma se não fosse pelo Lama Santa, se tivesse só a linhagem. Mas daí se a gente for para o Lama, bom, mas daí tem um problema de que não tem outros lamas cuidando, de que pode se caracterizar como uma seita, de que tem quebra de samaya, aí tem um monte de coisa que é apontada. Aí a gente pega assim, ok, os dois lados têm divergências, mas os dois estão gerando benefício, então segue dos dois caminhos. Então a gente está olhando para a motivação, para o benefício, para as especificidades de cada um, né? E vendo que tem benefício nos dois, embora tenha limites. Tem limites nos dois, né? Só que a gente só consegue se a gente for numa direção de estar livre do ponto de vista. Então, que a gente não vai escolher um ponto de vista melhor. Esse é o ponto, né? Nem sempre é isso. Nem sempre a gente tem que escolher um ponto de vista melhor. Às vezes, sim. Às vezes, dependendo do dano ou do resultado, né? Qual o resultado que isso está gerando? Bom, tem que olhar para o impacto, né? Mas se os dois não tiverem impacto, não precisa escolher um ponto de vista melhor. Só que para isso a gente tem que estar livre do ponto de vista.
Até para aceitar os dois que são divergentes, né? Tem que estar livre. Então, essa é a diferença da mandala. A gente não vai para o consenso ali. As pessoas não estão ali para impor seu ponto de vista. Elas são pessoas que estão livres de seus pontos de vista, olhando uns aos outros e vendo que podem produzir benefícios. Elas estão colaborando. Tem um conjunto de inteligências. Bom, acho que essa introdução aqui da roda de sonhos, já fiz alguns comentários, né? Queria que vocês, vou passar para a roda para vocês ampliarem e talvez até apontarem limites das coisas que eu trouxe, né? Lucas? O que foi surgindo para mim, fiquei tentando, primeiro que tu trouxe da sociocracia, eu não conheço, né? Mas eu imagino que na sociocracia tenha essa motivação de trazer benefícios. Se pensa num bem comum, né? E daí por isso se inclui todo mundo, quer se chegar num consenso e incluir todos, porque eu imagino que se fale no bem comum. Aí eu entenderia que a diferença é que não tem a noção da vacuidade. As pessoas vão se... elas podem estar fixadas em pontos de vista e numa identidade, como tu já falou outras vezes. Daquela rota que teve com a Bernadette e tal, eu fiquei com a sensação que eles não acham que tem essa diferença. Que a Bernadette não acha que tem essa diferença. Eu não sei o que tu achou da conversa, né? Eles achavam que era uma coisa... A sociocracia já era um modelo, um método que já estava escrito, já estava estruturado, que poderia se adequar para o que já é feito no SEB, né? Como se ele pudesse traduzir o que já é feito no SEB. Então, não sei. Mas... E depois o que o meu pensamento evoluiu assim, essa noção, essa motivação de trazer benefício, e não só trazer benefício, mas trazer benefício para todos os seres, não deixar ninguém de fora, isso é muito importante. Porque quando tu falou assim, não lembro bem como foi, mas quando tá um grupo juntos e aí as pessoas chegam num consenso, ou se... vamos dizer assim, chegam num consenso, se apoiam, isso, se não tiver essa motivação explícita, pode ser, na verdade, assim, é o fascismo, é todas as coisas, né? Um grupo de pessoas que chega num consenso do que fazer juntas. Então, eu organizei mais ou menos assim na mente, que a gente pode ter um grupo, as empresas, os grupos comuns, as pessoas... elas querem benefício, a gente sempre busca benefício, só que tem autocentramento, então busca benefício para si, ou para sua família, ou para o seu grupo. Então uma empresa está lá, as pessoas estão reunidas buscando benefício, só que para elas mesmas. E aí, qual seria o passo seguinte? A gente tem motivação num grupo, a gente explicita essa motivação de trazer benefício para todos os seres. Aí isso é um novo patamar, que me parece que a sociocracia está dentro, a mandala está dentro também. Só que depois, dentro desse motivação de trazer benefício, tem que vir, ou seja, compaixão, tem que vir sabedoria junto. Que daí, pelo que eu entendo, tu disse que a sociocracia pode não ter isso, porque não ter vacuidade, não ter sabedoria, né? As pessoas podem ter uma limitação ali. Então, tem uma compaixão, mas ela pode não... Ela não está dotada totalmente da visão que vem pelo budismo de vacuidade, de ausência de identidade. Por hora é isso. Eu também, eu vou fazer um comentário sobre o que o Lucas comentou, depois eu passo a palavra para a Brenda. Eu também fiquei com a sensação dessa perspectiva da Bernadette, né? E quando eu olho assim, os modelos de organização, na verdade, o Dharma, né? Ele está escrito nas aparências todas. Tudo pode ser Dharma, né? Tudo pode.
Só que daí a gente pensar assim, por que que o Lama opta por esse formato? É uma boa pergunta, né? Por que que o Lama tem olhado assim, né? Por que que ele, mesmo conhecendo essas outras coisas, não integra? Porque ele acredita que existe ali um atalho. É possível a gente transformar a sociocracia no Dharma perfeito? É possível, mas eu acho mais difícil do que a gente pegar um caminho que já está estruturado dentro da nossa perspectiva de praticante. Pode parecer mais fácil, né? Pode parecer mais fácil, mas eu acho que se a gente pega a orientação dos professores, né? Dos professores do Dharma, assim, é mais fácil do que a gente pegar algo de fora que não foi pensado dentro do Dharma, né? E enxertar o Dharma dentro. Eu acho que, ao mesmo tempo, né? Tudo isso que a gente vai organizando na mandala, assim, tem outras inteligências que colaboraram para que surgisse essa forma de fazer do SEB, né? Mas eu tenho uma confiança no professor também, nesse ponto, né? De seguir a forma como o Lama orienta. E eu acho que seria um caminho mais longo, porque não tem o Dharma dentro propriamente da sociocracia, assim, no sentido que a gente sabe de estudo, né? Embora todas as aparências sejam carregadas de sabedoria em si, revelar isso às vezes fica um desafio, assim. Porque senão seria o sistema. A gente tem um pouco essa esperança dentro da administração de empresas, isso não é só sociocracia, isso é em toda parte dentro da administração, de que os processos, de que os sistemas de gestão vão dar conta. Só que o que dá conta não é o sistema de gestão. O sistema de gestão ele só apoia, né? A gente precisa da mente que vê. Se a gente tiver com a mente que vê, a gente vai ver tudo como mandala. Até em uma empresa convencional. Não, tu entende? Essa coisa, por exemplo, a gente pensar direita e esquerda, liberalismo, comunismo. O sistema não vai dar conta. Se a gente tiver com a mente que vê, a gente vai ver o comunismo como Dharma. Se a gente vai conseguir por dentro do comunismo gerar coisas positivas. Se a gente tiver com a mente, o olho positivo, a gente vai conseguir por dentro do liberalismo gerar coisas positivas. Mas daí a gente tenta, através do sistema, dobrar a mente, né? É isso. Aí eu acho que se a gente tem um sistema que esteja mais próximo do que é o que a gente precisa fazer, melhor. Do que a gente tem, qual é o véu que a gente tem que tirar, né? Então passo a palavra para a Blenda. Eu também não fiquei com a sensação de que a Bernadette não era a favor, né, da sociocracia. O que eu entendi, assim, é que ela usava os princípios da sociocracia para todas as dinâmicas que ela fazia. E que ela era bem adepta, né, aos princípios da sociocracia. Lembro dela falando das dinâmicas em grupo, que eles ficavam horas discutindo até que todos pudessem chegar num consenso em comum e que as decisões não eram tomadas sem que eles chegassem, né, nesse consenso de forma unânime, assim. E que isso era um processo longo, demorado, né, para que houvesse entendimento. Então, tipo, lembrando um pouco do que ela fala, do que ela falou, parecia assim ser um processo que não passava por cima de ninguém, de nenhuma opinião, mas que buscava acolher e chegar numa visão que fosse, né, aceitável para todos. E eu também não entendo muito sobre a sociocracia e todos os princípios dela.
seria interessante, de repente, estudar um pouquinho melhor. Mas o que eu penso, assim, escutando o Lucas, eu não vejo um problema que a sociocracia seja implementada, digamos assim, por praticantes do Dharma, sabe? Porque talvez pessoas não se conectem com o Dharma, mas se conectem com o princípio da sociocracia. Daí talvez a partir da sociocracia alguém em algum momento se conecte com algo mais profundo como o Dharma. Né? São, acho que, diferentes portas, diferentes formas de iniciar e de fazer, mas que podem levar para um nível de mais lucidez, né? E talvez essas pessoas que não se conectam no primeiro momento com o Dharma, né? É uma grande oportunidade que elas possam se conectar com algo que é tão benéfico, né? Tão melhor do que outras formas de fazer que a gente já vê. E aí os praticantes do Dharma que implementam a sociocracia também. Eu acho que tenho que agregar, sabe? Não vejo como um problema e até seria melhor, talvez, estudar sobre a sociocracia, né? Para entender melhor. Mas no primeiro momento eu acho que pode se complementar, sim. E é bem semelhante mesmo a esse exemplo que tu trouxe do James Bond, Pão de Ló. Eu acho que assim, são diferentes visões, mas que nenhuma tá errada, né? É isso. Pode? Agora, assim, pegando bem o gancho do que a Glenda terminou, foi bem interessante na semana passada, quando eu pude só ficar ouvindo vocês, né? E aí, então, o que acontece? Quando eu ouvia a colocação do Lucas, a colocação da Glenda, e eu pensava, nossa, eu acho que é isso aí, é bom, acho que isso tá bom. Aí depois quando eu falava, eu falava, não, mas eu também acho que isso tá bom. E aí o próprio movimento de só ficar ouvindo vocês me leva para esse lugar de eu não preciso chegar, eu não preciso escolher. Eu achei que ali essa ponto específico, essa questão não necessitaria assim uma escolha de tipo, ah, não, mas eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, porque todas as falas estavam trazendo o núcleo da parada, que é o quê? Benefício. A motivação em todas elas tinham, é como se fosse assim, a sementinha é fazer o bem, e o bem de uma forma coletiva. E daí eu acho assim que a gente pode olhar, se a gente tiver essa visão total, eu estou usando essa palavra, de que tudo está impregnado de Dharma, de uma certa forma. Mas, quando a gente olha para o mundo e para as coisas, existem sim determinadas visões que geram mais benefício, menos e mais impacto positivo do que impacto negativo. É como se a gente amplia, isso também é uma forma de lucidez e de ampliar e ter lucidez e visão. E aí, nesse momento, quando a gente vai caminhando em direção a isso, a gente vai refutando algumas visões que são trazidas e são vividas, mas que, se a gente olha, geram muito mais malefícios do que benefícios. E aí eu acho que sim, não há problema em ir caminhando nessa direção, sabe?
E acho que dizer que assim, a fala do Lucas antes de, por exemplo, pelo menos eu entendi assim, posso estar equivocada, mas de que, tipo, a nossa sociocracia não tem sabedoria porque não tem a vacuidade, não sei, né? Talvez ou é a gente que não está conseguindo enxergar, não está conseguindo ver que tenha, né? Eles só não foram, isso só não foi dito, só não foi conceitualizado, só não foi trazido para aquele lugar, né? Para aquele movimento. Mas talvez tenha. Só não foi, digamos assim, investigado, explorado. E eu acho que isso da grande diferença ser de tu ter tu te identificar com aquilo, com a visão, né, com o ponto de vista, e da não identificação, que é isso, o caminho, né? A mim me parece que essas visões que já trazem em si um olhar de coletivo, em algum nível já está implícito a não identificação. Porque tu já não parte de um lugar que tu está olhando na perspectiva de trazer benefício para si e para alguns. Ela já tem uma visão mais ampla de um benefício ser derramado assim, em todos as direções, sabe? E aí, o que pode daí acontecer é isso, de tu gerar uma identificação porque é o teu ego falando, de tipo, eu tive a ideia mais massa, digamos assim, né? Mas isso pode ter em qualquer lugar, mas acho que... Mas seria algo importante, assim, nesses movimentos, e de trazer isso, né, que é um grande diferencial, assim, do caminho mesmo do Dharma. Que tu faz tudo já partindo desse lugar, né? Acho isso. Eu acho que esse ponto aqui ele é bem importante a gente contemplar ele muitas vezes, né? Participar de rodas assim sociocráticas, grupos políticos também é bem interessante assim, que a gente vê como que essa vontade de ser coletivo muitas vezes é obstaculizada pela nosso senso de uma identidade fixa. Então, às vezes, a gente tem uma super vontade, a gente tá junto, né? Grupos políticos acontece bastante, de a gente estar junto, de fazer as coisas juntos, né? De se dissolver no coletivo. Tu vê essa vontade, assim. E às vezes tem esses obstáculos que são internos, né? Que não nos permite. Aí surge essa identificação com a ideia, como tu trouxe, né, Paty? Que a ideia é minha. Então, na mandala, no momento que eu dou a ideia, ela deixou de ser minha. Ela pode virar outra coisa e ela pode, inclusive, nem virar nada, ela pode morrer. Porque eu dei, né? Me desfiz dela. Só que às vezes a gente dá a ideia e não deu de verdade, né? Sim. Às vezes a gente emprestou um pouquinho, assim. E não quer se desfazer, né? Da ideia. E aí, às vezes, surge também essa questão de líderes dentro, né, do espaço. E na mandala a gente não tem um processo de liderança. A gente tem um facilitador, que ele é um guardião servidor. Ele é uma outra coisa, né? Ele tá ali se doando, ele não tá ali liderando. Aí nesses processos de grupo surge isso, né? Que também é um fenômeno interessante de a gente observar. Então, bom, acho que a gente pode deixar esse ponto descansar. Quer falar, Lucas? Eu ia dizer que a Tati chegou, não sei se tu sabe.
Não sei, não tô Ela tá conseguindo aqui. ver. Ah, tá. Oi, Tati. Ah, oi! Eu tenho que rolar a barra aqui pra ver. Bom dia! Bom dia, já faz uns Quer- 24 minutos que eu tô aqui ouvindo, então não fica Ah, então tão... tá. Então pode comentar essa parte. Não, passo. Jami, Oi. tu sabe explicar como é que é esse processo de liderança, governança que tem na sociocracia? Eu vivi pouco a prática da sociocracia, né? Mas do que eu vivi, foram lideranças assim. O que eu vivi foram lideranças que se colocaram naquele lugar e foram guiando como acharam que tinha que ser, assim. Não teve um processo de escolha da liderança, sabe? Teve dentro da sociocracia, o que eu vivi, teve processo piramidal que surgiu, né? Surgiu o processo piramidal por dentro da sociocracia. Aí depois, tanto que o grupo esse que eu tava, que tinha um processo sociocrático, ele rachou, né? Daí ele virou 2 secções, assim. O pessoal se levantou e foi criar um outro grupo, porque começou a surgir esses processos de tentar tomar o coletivo para benefício próprio, né? Porque daí, claro, quando tu tem mais pessoas participando, tu tem mais força do que tu sozinho, né? Eu sozinha não tenho força nenhuma. Agora, quando a gente tá aqui em roda, a gente tem muito mais chance de fazer coisas juntos, porque a nossa força, ela se multiplica. Aí o que acontece é que daí surgem algumas pessoas que veem essa força e querem tomar essa força para benefício próprio, né? Pelo menos o que eu vivi até hoje dentro de processo, tanto político quanto do único processo sociocrático que eu participei, foi isso que aconteceu. Aí tem uma coisa que acontecia que era um pouco estranho, que daí quem tava no... Porque daí na sociocracia tu vai ter os papéis, daí tu tem o organograma, que é como uma empresa, né? Só que daí o organograma ele é horizontal. Aí esse organograma é assim, quem tinha os papéis dentro do organograma tinha chance de voto, de consenso. Quem entrava e não estava no organograma não era ouvido, né? Não era nem considerado. Então tinha que ter uma acumulação para poder ser ouvido, né? E participar de um papel e assumir responsabilidades, né? Eu queria, Pode falar, pode. não só compartilhar com vocês uma experiência minha quando eu era, assim, eu acho que uns 17, 18. Acho que isso aí. E na época eu me envolvi, assim, né, com o partido e tal. E eu achei aquilo uma coisa que me marcou muito, sabe? E, enfim, por identificação de pensamento, eu fui fazer a militância, né? Comecei. E aí, na sede do partido, tinha as reuniões, e eu lembro, talvez, da primeira, que foi a mais emblemática, assim, que no pátio da casa, todo mundo sentou numa grande roda, e eu fiz parte daquela roda, e eu estava chegando ali pela primeira vez, uma menina, e tinham pessoas, tipo, sei lá, professores, como se fosse assim, as pessoas que já estão há muito tempo e têm os seus cargos dentro. Mas eu tive um lugar de fala naquela roda, como qualquer outro. E eu lembro que na época eu sentei do lado do militante, que até foi prefeito aqui em algum momento em Novo Hamburgo, e eu lembro dele falando assim, e agora, companheira, tem algo a falar? Eu achei aquilo tão significativo, sabe? Eu me senti assim, caraca, meu, esse lugar do pertencimento, do tu tá ali, naquele momento, quando alguém me deu a fala, tava me colocando num lugar, sabe, de tipo assim, horizontalizando o negócio. Eu achei aquilo incrível, sabe? Tipo, eu não, é como se assim, eu não tava naquele momento
eu cheguei agora, eu não tenho direito de fala, ou eu não tenho o que falar, ou eu nem tenho que estar aqui. Não. Eu estava ali com pessoas que estavam há muito tempo e no mesmo lugar eu me senti muito assim, sendo recebida e sentando junto, sabe? E que a minha fala tinha relevância e importância e era ouvida. Muito, achei aquilo assim, nossa. Já daí depois de, sei lá, acho que um tempinho depois eu acabei para ganhar um dinheiro, né? Época de eleição. Então, esses partidos maiores, eles pagam as pessoas para ficar fazendo campanha. E aí eu tava precisando da grana, parar R$ 50 a semana. E aí era louco, porque eles, como tinham muito dinheiro, eles faziam muito, assim, comícios e jantares e davam comida, né? Comida pro povo. E aquilo juntava uma galera. Mas, assim, ali eu nunca fui... E eu via como era um outro processo, sabe? Totalmente fechado, assim. Salinhas, espaços, eles alugavam espaços muito maiores, e eram salinhas e entravam poucas pessoas, a maioria sempre muito bem vestida, e tu era só uma massinha de manobra, sabe? Mas assim, tava ali bandeireando e entregando panfleto. É muito louco. Aí sim, bem sendo ninguém, você já podia levar assim, umas diferenças gritantes, assim, de como é o movimento, o processo. Oh. Se eu entendi bem, tu foi primeiro num partido menor, depois tu foi no PT. Não, o contrário. O PT Contrário. que sentou em roda e o outro... Exatamente. Ah, tá, entendi. Exatamente. O contrário. Ali eu fui recebida, Lucas, como tipo assim... Eu já fui numa reunião do PT aqui em Viamão também. É bem assim, só todo mundo senta em roda e todo mundo fala. E eu me lembro de eles passarem a palavra para mim e eu, não quero falar nada. Não sabia o que dizer, assim. Recém tinha chegado, tava meio assustada, né? Foi bem assim comigo também. A Camille relatou numa roda de conversa ou em algum outro momento, do Mitre Online, né? Que tinha muitas iniciativas em escolas e em muitos lugares no Brasil, coisas de economia solidária. Surgiram durante o governo do PT, muitos lugares. E tudo desapareceu no novo governo. Tudo isso perdeu força, sabe? Esse processo coletivo, né? Tinha muito tempo atrás que era assim uma referência, que tinham pessoas de outros países que vinham e queriam estudar e se inteirar do orçamento participativo, né? Que era uma isso, coisa assim, louca, mesmo. né? Era muito legal o orçamento participativo. Pena que poucas pessoas iam, às vezes, né? Se não se engajavam muito, mas era muito legal. Era uma coisa, assim, bem coletiva. Bom, vou seguir então o texto. As coisas surgem, né? Então, juntos geramos um sonho coletivo, com a motivação da compaixão e a energia viva, em ação, para superar os obstáculos e obscurecimentos. O que tem andado bem? O que tem funcionado? Então, a gente olhar com essa visão apreciativa, o que tem andado bem, quais são as coisas positivas que a gente tem feito, o que está funcionando, o que está indo direito, da forma como a gente acha que tá bom. Como poderíamos ampliar nosso movimento? Daí diz que tá bom, né? Como poderíamos fazer isso andar de forma mais intensa e beneficiar um número maior de pessoas em todas as direções? Como podemos fazer melhor? Essa parte aqui, algum comentário? Passo a palavra para o Lucas. Pode seguir a palavra adiante. Tati. Blenda. Padi.
Tá bem, segue. Então, 2.2. Escuta apreciativa. Não há luta, nem vitória, nem derrota. Aquele que nos vence terá que pegar a bandeira e carregar adiante agora pelo caminho. Esse é um ponto muito importante, né? Não há luta, nem vitória, nem derrota. Aquele que nos vence terá que pegar a bandeira e carregar adiante agora pelo caminho. Então, se a gente tem um ponto de vista vencido, quem venceu, né? Quem está no lugar de vencedor, na verdade, vai ter que pegar a bandeira e carregar agora adiante pelo caminho. Então, por isso, não há luta, nem vitória, nem derrota. Né? Os derrotados e os vitoriosos estão no mesmo lugar, na verdade. Não tem identificação, então não tem vitorioso, não tem derrotado, não tem adjetivo nenhum. Já adjetivou, já identificou. Sim. O que está bom? Aqui nós elucidamos aquilo que está funcionando bem. Cada um pode falar um pouco sobre a sua percepção dos pontos fortes, dos recursos disponíveis e de como chegamos até o ponto em que estamos. A próxima pergunta é: o que pode melhorar? Nesse ponto, a gente começa a criar sonhos de melhoria coletiva. É importante não cairmos na armadilha de gerarmos críticas. A crítica enfraquece o grupo. Ao invés disso, nós geramos uma escuta apreciativa. Então, depois eu vou falar desse ponto, vou comentar o primeiro ponto. Então, essa palavra, né, recurso, sempre que ela surge, ela precisa ser comentada. Às vezes a gente pode cair nesse lugar, assim, de que tudo é recurso, né? Então, eu olho para a mata e não vejo a mata, vejo o recurso madeireiro. Não vejo que ali tem seres, né? Eu olho para as pessoas, não vejo pessoas, vejo recursos humanos. Então, tudo é muito mais complexo, né? Do que parece no primeiro momento. Uma pessoa é um universo, né? Ela não é um recurso. Aquilo de eu tomar o outro como recurso do meu sonho é um engano, né? Como a gente já comentou no começo. Então, essa perspectiva, assim, os recursos disponíveis, a gente sempre tem que tomar cuidado de ver tudo aquilo que está à nossa frente como um ente, né, próprio, assim. E mesmo os objetos, a gente vai tomar eles emprestado, né? Lembrando que esse empréstimo das coisas, né, um dia termina. Então, assim, a gente vai com mais cautela, né? Sempre cuidando dessa palavra, recurso. Aí a gente vai vendo o que tá bom e o que pode melhorar. E aqui tem o ponto da crítica. A crítica enfraquece o grupo. A gente está entrando na visão apreciativa, né? Esse ponto do que pode melhorar, ele pode cair nesse lugar de crítica. Porque a gente está olhando o que está bom, e aí a gente vai olhar o que pode melhorar, e a gente pode começar a criticar o que não está bom, né? Então, ao invés disso, a gente vai gerar uma escuta apreciativa, que é o que vai ser explicado depois, né? O que seria um outro meio hábil para lidar ao invés da crítica. Mas também quando a gente cai nesse lugar de crítica, a gente não precisa, assim, ficar também preso nisso, né? Às vezes a gente vai cair nesse lugar, como praticante, né? A gente vai cair nesse lugar. E é um lugar que às vezes ele nos ajuda a ter uma sabedoria discriminativa, no sentido de analisar o que está na frente. Aí quando a gente vê que a gente pode ter ido por um caminho de muita crítica, né? A gente tá bem, a gente se dá conta, refaz os votos e segue em outra direção, né? Também não se apegar nessa personalidade do crítico.
quando ela surge, né? Bom, até aqui, antes de a gente entrar na escuta apreciativa, esses são meus comentários. Passo a palavra para o Lucas. Pode seguir também, por enquanto. Passo a palavra para a Tati. Eu não tenho muito a acrescentar também, mas daí quando a gente se expressa, nesse sentido que daí em vez de crítica seria se expressar do que pensa, daí a contra ou a favor, enfim, daí seria assim, né? A perspectiva apreciativa, né? O que seria? A perspectiva apreciativa, a gente vai pegar o que tá bom, né? Pegar o que tá bom e seguir com aquilo que tá indo bem e tentar ampliar aquilo. Então, aí o que pode melhorar, melhor se a gente for olhar aquilo do que tá bom que pode melhorar. Então, a gente pega o que tá bom e melhora o que tá bom, né? Vai melhorando aquilo e vai ampliando o que tá indo bem. Às vezes a gente vai cair no lugar de olhar o que pode melhorar e olhar o que tá ruim, né? Sim, sim. Esse é o ponto. Mas daí, se a gente vai olhar o que tá ruim, é mais difícil a gente mudar o que tá ruim do que a gente pegar o que tá bom e ampliar, né? É mais difícil. Dá para fazer? Dá, mas é um caminho mais longo, né? É um caminho que vai nos custar um pouco mais. Daí a gente cai, às vezes, no lugar de ficar fazendo reunião para resolver problema, entende? Aí fica um foco no problema, né? Que nem tem uma pessoa que eu vi uma vez dizia, não é o foco na problemática, é na solucionática. Então, o foco na solução é olhar o que tá dando certo, né? Então, vamos pegar o que tá dando certo, né? E vamos ampliar isso, e vamos ver como é que a gente faz para transformar tudo numa coisa que vai bem, assim, né? Mas, às vezes, a gente vai cair nesse lugar da problemática, né? Aí, bom, aí é mais adiante aqui, a gente vai ter alguns pontos que vai elucidando melhor isso. Blenda? Eu queria te perguntar se tem como a crítica não ser prejudicial. Essa é uma boa pergunta. Se há como a crítica não ser prejudicial. Eu sempre fico um pouco, assim, tem um ponto que não está assim, completamente claro para mim, que é, até eu e o Lucas, a gente vive conversando sobre isso, assim, olhando isso, né? Eu me lembro de ter nas rodas que a gente estudava antes, assim, já ter caído nesse lugar e olhado. Mas acho que não está 100% para mim. É a sabedoria discriminativa, né? A confluência da sabedoria discriminativa com a visão apreciativa. Que seria assim, a sabedoria discriminativa, ela vai tentar ver o que é o que é a realidade em si, então, né? O que daquilo que eu tô vendo não é virtuoso. Né? Então, por exemplo, uma crítica seria eu dizer, raiva não é virtuosa, não é uma virtude. Estou criticando a raiva, né? Estou criticando a raiva não é uma virtude. Estou esclarecendo que a raiva não é uma virtude, é uma crítica à raiva. Então, mas daí tem a perspectiva da grande perfeição, né? Que ela vai olhar para a raiva como um surgimento da natureza búdica, né? Da natureza livre, da natureza que surge de algo que é puro por si só, né? Então eu tenho essa visão relativa, visão absoluta, né?
Eu acho que tem um ponto que o Lucas trouxe uma vez que eu achei interessante, que é assim, criticar pessoas. Quando eu critico uma pessoa propriamente, não a ideia, aquilo é desnecessário, porque eu estou personificando a negatividade, né? Só que quando a gente olha para as ideias, a gente está esclarecendo que aquilo é virtuoso ou não virtuoso. Então, não posso propriamente qualificar como uma crítica, eu estou olhando a ideia não tem um dono, né? A ideia está no ar, está na nuvem, aí eu estou olhando aquilo. Ah, mas isso não é virtuoso, pode soar como uma crítica, né? Mas eu estou esclarecendo, acho que isso faz mais sentido com a sabedoria de Amitabha, né? Sabedoria discriminativa. Agora, se eu critico uma pessoa, aquilo não está bem certo, né? Aquilo tem um limite. Aí também tem esses personagens, né? Que nem a gente vai olhar Bolsonaro, que nem a gente já olhou várias vezes aqui. Eu não posso dizer que eu conheço ele, nunca vi ele na vida, não sei quem ele é, né? Quando a gente fala de um personagem mítico, que é o presidente, que tem um papel, que tem um cargo, né? Mas a gente, acho que essa separação que o Lucas trouxe certa vez, assim, ela é útil. Criticar pessoas, né? Criticar ideias que eu não posso propriamente endereçar, né? E aí, dentro do estudo Dharma, tem os quadros, né? 200 itens, 240 itens, né? Ali faz essa divisão, assim, do que é virtuoso, do que não é. Ali fica claro o que é criticável, digamos assim, né? Ali está explícito o que foi criticado pelo Buda, né? E não tem uma pessoa nisso, porque se tivesse o Buda lá, ele não é do meu tempo, como é que ele vai saber? Ele não disse margem de você quando aponta tal coisa, não. É isso que eu vejo. Então, passo a palavra para quem quiser falar. Eu pensei isso também, porque a gente escuta falar da crítica construtiva e do oposto, né, que daí seria uma crítica mais destrutiva. Uma crítica que daí vai, que ataca a pessoa, né, não a ideia, como tu lembrou agora. Eu acho que também tem um ponto que às vezes a gente toma como pessoal, né? Tem esse limiar, assim, né? Do cuidado com a fala e, ao mesmo tempo, como que eu recebo a fala. Então, eu cuidar para ter uma fala mais assertiva. Por exemplo, eu ainda sinto que eu tenho que melhorar nisso, né? Mas, às vezes, na minha relação com o Erickson, assim, de casal, né? Trazer aqui uma experiência, né? Casamento. Às vezes eu sou muito direta, assim, como se fosse endereçado a ele alguma crítica, né? Mas no fundo não é, né? No fundo não é. Mas às vezes não fica claro que não é. Às vezes parece que é, e ponto. E aí, se ele toma isso como endereçada, e tá feita a guerra, né? A mesma coisa eu, se ele me endereçar alguma coisa e eu achar que realmente ele tá falando de mim, tá tudo perdido. Acho que o segredo é eu não me identificar e fazer o possível para não identificar a fala, né? Só que na fala, às vezes a comunicação tem ruído, né? O Pessoalmente, assim, problema disso eu vejo que é quando isso começa a se repetir muitas vezes. E Tu daí, por diz de mais que casal? tu... Não, tipo assim, por exemplo, a Jamie falou agora, né? Critica, né, de forma direta, mas não busca não se identificar com essa crítica, né? Uhum. Só que, ao mesmo tempo, se tu não observa isso como uma coisa que está se repetindo e que, né, não está sendo benéfica, né? Tu vai continuar fazendo isso também.
Daí não é uma coisa, acho que, positiva daí, né? Benéfica para ti mesmo, para a própria pessoa. Eu acho que a linguagem, ela tem muita limitação, né? A própria palavra tem muita limitação. E a gente vai esbarrar na limitação da palavra o tempo todo. Aí quando a gente vê que a gente está... que a gente não está se expressando direito, né? Também. Porque, no fundo, ninguém quer endereçar, machucar o outro, né? Endereçar uma crítica pro outro. Ainda mais a gente que é praticante, no fundo, a gente não quer isso. Mas, às vezes, acontece. Daí a gente se dá conta, assim, de que a gente está se comunicando errado, né? E aí tentar melhorar essa comunicação. Eu acho que é talvez um meio hábil interessante, assim. Eu me dou conta disso pelo menos umas 2 vezes por dia. Essa parte, principalmente relacionamento de casal, né? Ela é uma prática intensa. Por isso que o lama incentiva, né? Coloca a gente dentro do fogo. Né? Tá feito. Bom, ainda tenho tempo. Então, escuta apreciativa. Estamos em roda. E o outro não está competindo conosco. A palavra competição aqui surgindo. Mas enriquecendo a nossa visão. Pois cada um de nós não está olhando exatamente no mesmo lugar, mas de lugares próximos. Temos um objetivo convergente, mas nós temos experiências diferentes. Temos elementos diferentes em cada um, operando como referenciais de raciocínio. Nós temos meios hábeis diferentes. Desse modo, nós ouvimos e nos enriquecemos. Quando o outro tem outra visão, a gente para ouvir, pois ele está trazendo alguma coisa que eu não estou acessando. Mas ele está acessando, então ele enriquece a minha vida. A escuta apreciativa e a visão de complementariedade são interdependentes e devem ser praticadas de maneira alegre, diligente e constante. Então, esse ponto aqui, vamos começar do começo. Estamos em roda e o outro não está competindo conosco, tem a ver também com a fala do Lama aqui. Não há luta, nem vitória, nem derrota. Às vezes, né, assim, da forma que a gente foi treinado para se relacionar, né, modelo piramidal, convencional, é como se o debate tivesse um vencedor. Até na política a gente vê, né, como se houvesse um vencedor do debate. Só que não tem vencedor, né? Aquele que vence terá que carregar a bandeira pelo caminho. Então, o outro, ele não está competindo com a gente, né? Ele está nos enriquecendo. E aí, assim, a gente vai convergindo através dessas experiências diferentes. Aí eu me lembro também que dentro do próprio... tem essa tradição do debate dentro do budismo, né? Das escolas. E aí tem os eventos, assim, que eles realizavam e que tinha muitos monges, né? Que iam para os debates. Aí é interessante ver o que é esse vencedor do debate, né? Dentro das tradições escolásticas, né? O vencedor do debate, ele não vai ser propriamente um vencedor, né? Ele se dissolveu no debate, no argumento, né? Ele se dissolveu no argumento. Ele conseguiu alcançar a visão que dá conta, assim, mais ampla, né? Que dá conta das outras visões também. Tu sabe como que é a dinâmica do debate? Então, o monge Seikaku, ele me
certa vez me deu um livro para me dar para o Lama, né? Que é todo em inglês, assim, exatamente sobre debate. Eu dei uma olhada, mas eu confesso, assim, que eu não consegui acessar de fato, sabe, o que estava no livro. Ficou um pouco... Aí entreguei para o Lama com dor no coração, assim. Entreguei o livro porque eu não consegui entender direito. Então, o Sheikako mandou esse livro aqui. Que era exatamente sobre isso, né? Mas eu sei que eles têm... assim, a parte grosseira do debate eu entendi, né? Fica um monge sentado e os outros de pé. Aí eu dou o argumento e lanço o argumento com a mão num ato simbólico, e o outro que recebe, ele tem que ampliar aquilo, né? Que aparentemente é uma refutação, Tá. mas ele vai tentar ampliar a visão, trazer a visão mais ampla. Foi o que até onde eu entendi. Pelo que eu ouvi, o que está sentado, ele tem uma tese. Ele apresenta uma tese. E aí os que estão em pé vão desafiar aquela tese. Vão lançar muitas perguntas para ele. Ele tem que responder todas satisfatoriamente. Ele tem que dar conta das tentativas dos que estão em pé de refutar a visão dele. E aí os que estão em pé, eles fazem esse movimento assim, que eles falam e daí eles fazem assim. Porque isso aqui simboliza essa mão aqui é o Sansara. Aí vem a sabedoria e chacoalha o Sansara, batendo no oceano do Sansara. Ah, que legal. Então, Isso daí eu não eles sabia. vão lá e aí eles lançam dessa forma. É uma coisa muito intensa. Eles ficam falando e pá! Aí o outro tá sentado e fala. Eu Dá tenho pra uns vídeos no ver? YouTube. Eu vou Ah, passar para você, certa vez eu pesquisei. É muito interessante. E aí o outro tem que sobreviver àquilo que a visão dele está sendo desafiada. Ele tem que ter uma visão que dê conta de todas as tentativas dela ser derrubada. A visão ampla mesmo, ela não tem como ser derrubada, né? Se ela for derrubada é porque ela não era ampla o suficiente. Ah, e bom, eu tomei nota aqui que é um debate, não são pessoas, né? É um debate das visões. O objetivo é ampliar a visão, não é defender um ponto de vista e sair vitorioso. Isso não tem nenhum sentido, né? Então é como se a gente podia separar assim, não é um debate entre pessoas, mas é um encontro de visões com o objetivo de ampliar para todo mundo. Então, todo mundo é vitorioso nesse debate. Enquanto que se for um debate de pessoas entrincheiradas nos seus pontos de vista, todo mundo é perdedor. mas que a vence. ciência se faz um pouco assim, né? Mas o que acontece, eu acho que aí ela vai se contaminando justamente por isso. É um lugar, Jesus, cara, é um lugar onde mais existe o ego. Os negros, assim, os teus professores estão ali na tua frente dando aquela aula e tu tá admirando, e depois tu fica sabendo que os caras nas reuniões internas, a maioria são um é brigado com o outro, daí depois se alinham, se juntam, daí depois brigam, e quase brigas assim de mesmo agressão física. E aí tu vai ver tudo ali, os PhD, os doutores, não sei o que lá, mas é o que é ali, cara? É isso, né? É o ego, é o apego que tá ali com aquela visão e quer sair como vencedor e se sente o perdedor. E aí vai, né? Mas assim, a ciência, e eu acho que vai avançando e traz benefícios. Funeral a funeral. Olha aí, não, né? Tem, Max Planck. né, tem um lado medonho que não precisaria, né? Se as pessoas aprendessem sobre o que é o ego e as identidades e tal. Ele fala isso porque a pessoa, o bambambam da ciência, vai defender a sua tese até morrer, né? E vai desqualificar todos os outros que tentarem formar outras teorias e tal. Aí a ciência só vai conseguir avançar porque ele vai ter poder, vai ter influência quando ele morrer. Aí vem os jovens conseguem pensar diferente, fazer diferente. Tipo isso, né? E eu lembrei também o professor Juarez, que eu ainda quero ouvir mais o que ele fala do direito, sabe? Ele vai no 108 Horas de Paz todo ano, né? Sim. E ele fala que a gente tem uma política adversarial
que pensando agora à luz do que a gente está falando, é muito ridículo, né? Gera dois partidos ou mais, né? E depois termina dois lá discutindo para ver quem tem razão e quem vai liderar. Mas é muito idiota, os dois estão perdendo, ao invés da gente olhar juntos o que é melhor para todo mundo e achar que o outro enriquece a minha visão, que é a proposta da complementariedade, a gente fica se chocando, se choque de egos para ver quem vai vencer, quem vai ter poder. Todo mundo está perdendo com isso. É que Só que a gente essa não questão sabe é o fazer poder, diferente a política. Isso. A questão é o poder, né? A motivação não é o bem comum, né? Jamie, te interrompi lá no começo. Por favor, volte. Tu não concluiu teus comentários, eu acho. Não, eu acho que dos outros parágrafos, né? Eu voltei lá em cima, depois. Eu acho que é isso, assim, é bem isso que a gente está trazendo, assim, como comentário. Essa interdependência entre a escuta apreciativa e a complementariedade, né? E, ao mesmo tempo, mantendo os impactos em mente. Porque senão a gente pode cair numa perspectiva relativa também de relativização, que é aquilo que a gente conversou sobre o vídeo do Padma Dorje, né? Relativizar daí o que é virtuoso e o que não é, né? Os impactos que as coisas geram, né? Isso é um cuidado quando a gente vai tratar da complementariedade, de a gente não relativizar os resultados dos atos. Por exemplo, que nem a gente olha, assim, as leis, né? Aí existe um acordo legal de como se deve se comportar, né? Num determinado ambiente. Ontem, quando a gente estava caminhando, vou trazer um exemplo. Ontem, quando a gente estava caminhando, a gente parou num lago para olhar o lago, assim. Aí veio um carro da polícia local e disse para nós assim: vocês não podem ficar a pé aqui no lago. Eu só desci do carro, fui na beira do lago para fazer uma foto e eu já ia voltar pro carro porque a gente não tinha muito tempo, a gente estava andando de carro, né? Aí o cara veio e já me expulsou dali, né? Aí eu pensei assim, pô, tá certo, né? Que bom que aqui é organizado, eu pensei. Eu pensei, eu poderia me voltar contra essa regra, né? Mas, tipo, por que se só tô eu aqui, né? Tem vários porquês, né, que podem surgir. Só tô eu aqui, eu tô sozinha, não tem ninguém. Por que eu tenho que sair, né? Aí eu pensei assim, não, se existe uma regra, tem uma razão, tem um motivo, né? Então é melhor eu seguir e achar que bom, então, que as pessoas estão organizando esse ambiente, né? Afinal de contas, tem uma pandemia por aí. Então, às vezes, a gente simplesmente questiona as regras, né? As leis e as coisas que foram criadas, a gente só questiona. E a gente não vai, antes de questionar e seguir a lei, investigar o porquê que aquilo surgiu, né? E que realmente pode ser que exista vários conflitos de interesses, e por isso existe essa demanda de poder, né? Por causa desses conflitos de interesses. Eu tenho um interesse que é descer ali e fazer a foto. Mas tem um outro interesse que é manter a ordem. Então, quem é que tem o poder? Quem é que pode dizer como vai ser a regra? Qual a regra, né? Então, por exemplo, estacionar em vaga de cadeirante ou em vaga de idoso. Quem é que tem o poder de dizer como vai ser, né? Aí tem essas disputas de poder. Então, às vezes, a gente tem que ceder o poder mesmo, né? Para uma regra que é criada e, em última instância, aquela regra, ela está nos protegendo, né? O problema que acontece nessas disputas políticas é que ninguém quer ceder o poder, né? As pessoas querem ter o poder de dizer como o mundo vai ser. Tem uma música que eu gosto muito, eu vivo cantarolando essa música, do Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Todo mundo quer colocar regras no mundo, né?
O que é colocar a regra? É dizer como é que vai ser o poder, como é que as coisas vão andar, né? Então, às vezes, a gente não consegue muito bem ter a perspectiva mais ampla do porquê aquela regra existe. Por que existe a regra, a vaga do idoso? Por que eu não podia descer no laguinho, mesmo estando sozinho? Né? Uma regra. Mas, às vezes, eu tenho que simplesmente entender que talvez tenha algum pensamento maior ali que foi colocado antes de eu chegar e que tem um sentido, né? Inclusive de proteção, né, para ti. Inclusive de proteção para mim. O fato de estar sozinha ali e não ter mais ninguém ao redor, né? Poderia ser um pouco arriscado para ti. Não, nesse caso tinha mais a ver com a pandemia, né? O fato de eu estar sozinha ali e não ter ninguém ao redor é porque as outras pessoas já foram enxotadas dali antes de mim, né? Então tá todo mundo protegido nas suas casinhas, dentro dos seus carros, né? E aí, às vezes, por exemplo, a gente olha essa regra do estacionamento do idoso, né? E vê um jovem estacionando ali, aí a gente vai relativizar que o jovem estacionou no estacionamento de idoso, aquilo pode ser um problema, né? Porque tem um porquê daquela regra existir, que é antecessora a mim, e talvez eu não tenha analisado bem a fundo, parado, pensado, né? E aí tem esse limite que a gente precisa sempre estar cuidando entre a visão de complementaridade, a visão apreciativa e uma relativização onde a gente não está cuidando bem os impactos, né? Porque a nossa mente, ela é limitada, vamos combinar aqui, né? A Marjorie está num cantinho muito estreitinho de Alive de Nana, assim, tentando dar conta, né, de ampliar. Então, eu não vou conseguir analisar tudo em profundidade, assim, eu tenho muitos obstáculos, né? Então, às vezes, eu simplesmente olho assim, tá bem, tem essa regra, eu vou entrar no carro e vou embora. E é isso, né? Então, tem estacionamento do idoso, eu não vou estacionar, tá bem? Alguém pensou mais sobre isso do que eu. Né? Um pouco isso, assim. Então, passo a palavra, Lucas. Visão de complementariedade. Tem que arrumar ali no texto. Por que ele Lucas não revisor. apontou? Complementari... Por que ele não deu o vermelhinho, né? Agora ele deu. Tá vendo? Ficou azul. Olha, ele que corrige. Danado. Ele não sabe, se não conhece essa palavra. Ele não ouviu o ensinamento. Mano. Tá bom. Mas acho que foi muito rico o encontro de hoje, pá. Foi muito bom. A parte da crítica eu fiquei ouvindo mais. Eu nem lembrava isso de criticar pessoas, criticar ideias. Achei muito bom. É a tua ideia? A tua ideia do Lucas do passado sendo ensinada para o Lucas do futuro. Às vezes a gente do passado dá ensinamento espelhado, né? Pra gente do futuro. Isso das regras, só um comentário. Tem a desobediência civil, né? Gandhi. Muito importante também. Acho que olhar, buscar ter lucidez e compreensão frente às regras. Eu acho que a palavra, assim, entendo isso um pouco que a Marjorie fala, não, tá, mas poucas pessoas têm um lugar de mente assim, né? Não, eu vou fazer porque alguém pensou mais amplo do que eu e eu sigo, né? Eu acho que não é um bom... Seria bom se fosse, mas não é também um bom lugar, porque eu não vejo isso. Eu almejo um lugar onde as pessoas, elas ajam e vivam em sociedade, aí eu vou botar entre parênteses regras, mas que aquilo seja pensado de forma coletiva, onde as pessoas entendam o porquê que se chegou naquele, sabe? Naquele movimento, naquela, sabe? De que aquilo, porque é sempre daí muito limitante, né?
Então, aí vira isso, daí as pessoas, porque daí isso gera isso, as pessoas se sentem sendo simplesmente manipuladas, né? Então, agora a gente anda aqui, agora é assim, agora é assado. Mas se a gente tem a oportunidade de sentar, olhar e ver, minimamente dar oportunidade para que o outro possa ver também, mais amplo, o porquê que se chegou naquilo, tá ok, né? Tá, aí é diferente, aí tu não vai te sentir obedecendo, né? Mas tu vai te sentir participante daquilo. Esse lugar ele é o ideal, né? É que o que acontece é que eu me dei conta que, às vezes, eu não tive tempo de refletir sobre aquilo. E aí a gente gera uma revolta gratuita, assim. Uhum. Né? As leis. Também eu acho isso equivocado. Simplesmente porque aquilo fere o meu poder. Sim. E o meu poder eu respondo, né? É uma responsividade. Eu não parei e contemplei aquilo em profundidade. De onde veio essa lei? Por quê? E essa lei não sei o quê. Eu não faço isso, né? Geralmente. Eu simplesmente, o meu poder, ele é agredido e eu respondo. Eu não sei o porquê que eu tô respondendo, eu não sei da onde veio aquela lei. Eu acho que nesses casos em que a gente simplesmente se sente tolhido e a gente responde, a gente deveria dar 2 passos para trás e pensar, peraí, eu vou analisar isso melhor. Eu vou ver o porquê existe essa lei, né? Já que ela é importante para mim. Antes de eu simplesmente me revoltar. Pode ver com o policial também. Mas é que isso é muito louco, né? Porque a gente vive numa sociedade, num modelo, que é o que o Deda aí a gente já conversou, super que enaltece o individualismo, né? O autocentramento é o rei da cocada no Sansarão. E aí, então, tipo, te tocou um pouquinho, te atingiu, te tolhiu da tua liberdade, já te fere, né? E aí, sim, acho que é porque falta esse olhar, assim, do coletivo mesmo, né? Que foi a conversa que eu tive aquele dia com a menina na pracinha. Esse pôr do sol é incrível, estar aqui é maravilhoso, eu tenho consciência, tu tens, só que se eu me dou o direito de sentar aqui e contemplar, que eu acho que é mais ou menos esse movimento que tu fez ao ir lá e tirar uma foto, nesse momento, tem que não é a palavra, né? Mas é assim, tipo, peraí, se eu fizer esse movimento, automaticamente, mesmo que não venha ninguém, é como se eu estou, através do meu movimento, legitimando e permitindo que qualquer um possa fazer esse movimento. E se todos fizerem, diante das circunstâncias que está, é o caos, né? E aí eu acho que a pandemia também vem como um grande ensinamento, né? De tipo, para quebrar isso mesmo, assim, de que não tá dando o individualismo e o meu autocentramento, o que é importante para mim, o que é meu benefício, não dá, não dá. Tanto que a gente tem um movimento coletivo de querer derrubar o STF, né? Isso é uma loucura coletiva, assim, né? As pessoas não pararam para ver bem, assim, por que existe, né? O STF. Alguém mais quer comentar? Lenda? Eu só refleti sobre isso que a Padre colocou, de que as regras elas não deveriam passar por cima da pessoa, né? Das pessoas. Que eu acho que quando a gente coloca nesse lugar, às vezes, de apenas respeitar ou obedecer uma regra, talvez a gente esteja permitindo que elas sejam mais importantes do que o próprio senso de humanidade, às vezes. E que ao confrontar alguma regra, a gente, novamente, né, não deveria confrontar a pessoa que está ali impondo ela, mas a ideia, né, de onde ela vem, que não vem da pessoa, né, vem de uma rede muito grande de pessoas que concordam com aquela visão. Então, permitindo de algum modo que ela continue.
Sim. Sim, porque tem a regra e tem também cada caso, né? Existe isso também, né? Cada caso é um caso. Bom, acho que por hoje chegamos no fim. Eu vou... Cenas dos próximos capítulos. eu passei antes ali as cenas, né? Mas o que a gente segue olhando, a gente vai falar sobre dar nascimento positivo. A gente começa com dar nascimento positivo e depois a gente vai falar sobre o Lung. Vamos olhar melhor, assim, o que é isso? O que é o Lung? O que é ter Lung? Qual a diferença entre ter Lung e o gosto ou não gosto? Vocês já falaram sobre isso. Pode interromper a gravação, Diana.